Você lembra daquela história que as nossas avós, mães, tias, vizinhas contavam que casca de ovo era algo muito bom para as plantas? Bem, essa história é verdadeira, mas há algumas coisas importantes que você precisa saber antes de começar a usar essa mistura no seu solo. Algo que pode ser decisivo entre a vida e a morte da sua plantinha. Ficou curioso para saber? Então assista até o final do vídeo e vem comigo aprender essa dica de cultivo. O ovo é um alimento maravilhoso para nós humanos. Ele é rico em nutrientes, proteínas, vitaminas e minerais. Além disso, ele possui uma importante presença em várias receitas que fazemos e consumimos diariamente. Além da estrutura interna do ovo, ali a clara e a gema, a casca ela também sai ganhando quando a gente fala sobre compostos importantes para o nosso dia a dia. Para você ter noção, a casca do ovo ela é composta basicamente de carbonato de cálcio, magnésio e outros minerais que são muito importantes para o desenvolvimento das plantas. O cálcio, principal componente da casca, atua na parede celular da planta, fortalecendo sua estrutura e sustentação. Ele também favorece o crescimento da raiz e desenvolvimento das flores, vegetais, ervas e frutos. Por causa disso, é um adubo perfeito. E algo muito incrível sobre o cálcio é que ele é utilizado na correção da acidez do solo. Para você entender melhor, um solo ele vai ficar ácido no decorrer dos anos, a partir de muitos fatores, sejam intemperismos da natureza, ação humana, falta de adubação e outras coisas mais. Quando isso acontece, essa acidez do solo ela acaba influenciando de forma negativa a absorção de nutrientes pela planta e outras reações químicas que acontecem no solo. Em resumo, isso acaba sendo muito ruim para a maioria das plantas. Porém, o cálcio ele é um elemento que consegue reverter essa acidez, ele consegue deixar o solo mais básico, mais alcalino, o que vai ser perfeito para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, a absorção de nutrientes e tudo aquilo que ela vai precisar para ficar forte, saudável e bonita. Ter algo tão bom e tão fácil de ser encontrado em casa é o máximo, não é mesmo? Mas, caso você esteja imaginando que é só amassar a casca e jogar no solo, não é bem assim que funciona. Veja bem, quando a gente joga a casca de ovo na terra, ela vai começar a passar por um processo de decomposição. Só que quanto maior a partícula dessa casca de ovo, mais tempo ela vai levar para se decompor. Então, para facilitar o processo e agilizar essa absorção de nutrientes pela sua plantinha, o mais recomendado é que você faça uma farinha com essas cascas de ovo. É super fácil de fazê-lo. Vem que eu te ensino. Comece a juntar diariamente as suas cascas de ovo. Pode ser tanto do ovo branco como do vermelho. Quanto mais você tiver, melhor. Por aqui, eu junto as cascas todos os dias por causa do meu marido. Se brincar, 60% das refeições que ele faz no dia tem ovo. Depois de juntar as cascas, lave-as bem, retirando todos os resquícios de ovo que você encontrar dentro delas. Agora é só deixar secar no local ventilado e com sol. Caso você queira apressar o processo, é só colocar no forno baixo por 15 minutos. Depois disso, pegue todas essas cascas e bata bem no liquidificador ou processador para transformar tudo em um pó fininho. Quando terminar de bater, espere um pouquinho para abrir a tampa. Vai sair muito pozinho. Agora é só pegar uma peneira e peneirar essa farinha. Tá vendo essas partículas maiores que sobram? Você pode colocá-las no liquidificador e batê-las novamente. Quanto mais fininhas, melhor. Pronto! O seu adubo está preparado para ser usado. É só pegar uma colherzinha de chá ou de sobremesa e espalhar assim. Agora você mistura e tá tudo feito. Sempre misture ao solo dessa forma, porque assim a decomposição ela começará mais rápido. Está gostando do conteúdo? Aproveite para deixar a sua curtida e ajudar a mais pessoas verem esse vídeo na barra de pesquisas. A dose recomendada desse adubo é que você utilize uma colher de chá ou de sobremesa a cada 6 meses. Nossa, Janine, mas é tão pouco. Sim, é pouco, mas quando se trata de adubação, é melhor não exagerar. Para você ter noção, após aplicada, essa farinha, da casca de ovo, ela vai começar a ser absorvida aí pela terra daqui a mais ou menos uns 30 dias
e consequentemente ela vai começar a fazer efeito tanto na terra, no solo, como também na sua planta. Só que, como você não sabe se a terra está ácida, caso você não faça um teste, né, antes, ou se a sua planta está com uma defasagem aí de nutrientes muito grande, possa ser que você cause um desequilíbrio, tanto na terra como também na sua planta. E, consequentemente, infelizmente, isso pode levar a sua plantinha à morte, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. Por isso, a minha dica é: comece usando essa farinha, principalmente naquelas plantas em que você não está vendo um desenvolvimento. Sabe aquela planta que está ali parada há muito tempo, não cresce, não põe flor? Possa ser que o problema esteja na acidez do solo e também na falta de nutrientes nessa planta. Então, foque nessas plantas primeiro e depois você parte para suas plantinhas mais saudáveis, tá? Pode deixá-las por último, uma dose menor, certo? Mas foque nessas plantas aí problemáticas. Agora, um aviso: as plantas aí que você vai ter que ter cuidado em talvez até mesmo não utilizar essa farinha são suculentas, cactos, azaleias, hortênsias e mais algumas outras, porque essas daqui preferem um solo mais ácido. Então, se você utilizar essa farinha que contém cálcio, vai aí causar um desequilíbrio no pH desse solo, consequentemente vai atingir a absorção de nutrientes dessas plantas e elas vão ficar mais fragilizadas, mais suscetíveis a ataques de pragas e elas podem morrer. Então, evite utilizar essa farinha nessas plantas para não ter problemas lá na frente. A minha dica é, antes de você começar a fazer essa adubação com a farinha, faça uma pesquisa das suas plantas, qual o tipo de solo que elas gostam, e aí você vai conseguir fazer, né, um manejo mais tranquilo, vai conseguir adubar de forma pacífica, sem ter dores de cabeça, sem estar super preocupada, e, consequentemente, também para não ter problemas no futuro com as suas plantinhas. E aqui vão mais 2 informações bônus do que você pode fazer com essa farinha de osso. Fica aí ligado. Número 1, você pode utilizar essa farinha na preparação do substrato aí dos seus vasos, jardineiras e também do seu solo. Quando você for aí retirar uma mudinha de lugar, quer plantar de forma definitiva em um desses lugares, vai ser muito bom para ela, porque o cálcio que está presente nessa farinha, ele ajuda na formação de raízes da planta, ajuda na formação da sustentação dela, na estrutura dela. Então vai ser muito bom para as suas filhotinhas aí. Elas vão crescer fortes, bonitas e saudáveis. E a 2 é que você também pode utilizar essas cascas para espantar lesmas e caracóis, aquelas praguinhas que, apesar de fofas, causam um estrago tremendo nos nossos jardins. Só que aqui, nesse caso, você pode esmagar as cascas com a sua própria mão, porque, ó, essas partículas maiores, como elas têm essas regiões mais pontudinhas, elas acabam fazendo com que as lesmas elas se incomodem quando elas passam por cima, né, aquela parte sensível da barriga delas. E isso daqui vai servir como um repelente para essas pragas, porque elas vão passar por cima, vão se incomodar, não vão querer chegar perto da planta. E isso é uma notícia maravilhosa para nós, né? Elas não vão querer chegar perto da planta, vão fugir, vão para longe, graças a Deus. E aí, gostou das informações de hoje? Futuramente eu vou falar mais sobre adubação aqui no Cultivei, então a minha dica final é que você se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Outra coisa também que eu gostaria é que você deixasse o seu comentário aqui sobre alguma dúvida ou dica que você tenha sobre casca de ovo, alguma história que você tenha aí com sua avó ou sua tia, sua mãe, vizinha sobre casca de ovo. Quero muito saber das suas histórias, das suas experiências. E eu espero que você tenha uma boa semana. Espero que Deus te abençoe. Espero te ver mais vezes por aqui. E é isso. Até mais.